Hello, second grade. How are you guys? Are you okay? Hope you do. Pessoal, nós não temos a nova apostila em mãos, né? Nós temos ela no Plural, no site do Plural, né? Inclusive nós, professores também, todos nós estamos acessando tudo pelo Plural. E eu vou começar a apostila 2 de vocês hoje, tá? Com a primeira gramática que aparece aí na aula 13 e 14, tá? Falando sobre o plural of nouns. O que é o plural of nouns, pessoal? É nada mais do que o plural, o substantivo o plural dos substantivos, tudo bem? Só que não é tão simples assim, porque você tem que memorizar algumas regrinhas. Uma vez que você memorizou essas regrinhas, tudo fica mais fácil, tá? Então, vamos passar essas regrinhas aqui. Então, a regra geral, quando eu tiver regra geral ou o meu substantivo, a minha palavra, terminar com Y antes tiver uma vogal, ou quando eu tiver uma final de palavra com O e antes tiver uma vogal. Como assim? Regra geral, nail. Nail, ela não se encaixa em nenhum dos outros casos. Por quê? Porque ela é uma regra geral, tá? Assim como book, também é uma regra geral. Não tem nenhuma regra geral para quando termina em K ou para quando termina em L. Então, se não tiver nenhuma outra regra, como essas exceções, você só adiciona S, tudo bem? Tá aqui, ó, adicionar S. Quando termina em Y e antes do Y vem uma vogal, por exemplo, boy, ó, Y e antes vem uma vogal. O que eu faço? Adiciono S e vira boys. Quando tiver, por exemplo, terminado em E, vira regra geral, adiciona S. Quando tiver uma palavra terminada em O, só que antes do O tiver uma vogal, ó, stereo, você vai adicionar o S. Videos, tá? Zoo, zoos, tudo bem? Porque é um O, antes vem outro O, é uma vogal. Aqui termina em O e antes vem um E, que é uma vogal. Aqui tem um O, termina com O e antes vem um E, também termina com S. Tudo bem? Ok. Mas quando o O não termina com vogal, ele termina com consoante, o que eu faço? Bom, aí você adiciona ES. Hero fica heroes. Tomato, tomatoes. Potato, potatoes. Ok? Você vai terminar com O, antes de uma consoante, só adiciona ES. Mas não é só essa regrinha aqui que você adiciona S. Você vai adicionar S em outra situação. Ó, quando o nosso substantivo ele terminar com SH, CH, X, Z, SS, S. Tudo bem? Ou seja, bus, buses. Match, matches. Dish, dishes. Box, boxes. Quiz, quizzes. Ok? Essas são as nossas opções. Quando tiver um substantivo e ele terminar em Y, só que antes desse Y tem uma consoante, porque ó, aqui é um Y, antes vem uma vogal, ó. Y, aqui vem uma vogal. E quando tiver um Y que vem, antes vem uma consoante, você vai cortar o Y e você vai adicionar IES. Pessoal, é importante que vocês saibam que tem que cortar o Y, tá? Não é Y e ES. Corta o Y e aí você acrescenta o IES. City, cities. Baby, babies. Story, stories. Party, parties. Country, countries. Ok? Beleza. Quando tiver uma palavrinha, um substantivo, e ele termina em F ou FE, você vai fazer o quê? Você vai tirar o F ou tirar o FE, vai fazer o cortezinho assim, e você vai adicionar VES. Por exemplo, leaf, que é uma folha, fica leaves, folhas. Wolf, wolves, lobos. Knife, knives. Life, lives. Tudo bem? Elf, elves. Tudo bem? Great. Aí nós temos agora algumas situações que elas mudam um pouquinho. Por quê? São chamados de irregular nouns, ou seja, substantivos irregulares. O que eu quero dizer com isso? Eles não seguem esta regra aqui, ó. Eles têm uma regra por si só. O que eu quero dizer com isso?
A gente no verbo, lá, vamos explorar um pouquinho, lá no Simple Past, a gente não tem a lista dos verbos irregulares? Se nos verbos regulares a gente adicionava ed, nos irregulares não muda a forma toda? Por exemplo, go fica went, não tem nada a ver uma palavra com a outra. É a mesma coisa aqui no substantivo. Não são verbos, mas são irregulares e são substantivos irregulares. Quando eles são irregulares, quer dizer que eles mudam a sua forma completamente. Então, não é só adicionar, você vai ter que memorizar. Então, olha aqui, man, man, child, children, foot, feet, tooth, teeth, mouse, mice, person, people, woman, women, women, goose, geese, ox, oxen. Professora, o que é ox? Gado, tá? Ox, oxen, tá? De boi. Deu pra entender porque muda? Ele muda totalmente, não tem uma referência. Aí nós temos algumas palavrinhas, esses substantivos, que eles não mudam nada. Não importa se tá no singular ou se tá no plural, ele escreve do mesmo jeito. Quais são? O no change, sem mudança. One sheep, two sheep. One deer, two deer. One serious, two serious. One species, two species. De espécie, né? Você não tem essa alteração. Pro fish, que é peixe, entra aí? Sim e não. Você tem one fish e two fish. Mas você também encontra em alguns lugares one fish, two fishes. Você adiciona o ES aqui. Também tem. As duas formas estão corretas. Não se preocupem com relação a isso. Até deixa eu fazer uma eu só fiz vocês relembrarem algumas coisas, tá? Que é pra vocês realmente fazerem um revival na cabeça de vocês. Porque isso aqui não tá na apostila, isso aqui dificilmente é lembrado, e na hora que eu peço para vocês transformarem alguma frase pro plural, geralmente dá problema, porque vocês não lembram que tem essa alteração. Olha aqui, to remember, para lembrar. Lembra que this and that tem o seu plural. This fica these, that fica those. Lembra que eu uso this and these para perto, tudo bem? This, singular, these, plural, para perto. That and those, eles são para longe. Um você usa para longe no singular e o outro você usa para longe no plural, ok? A e N, can't be used. Você não pode usar o A e o N, por quê, pessoal? Porque ele só serve para singular. Você não pode falar uma maçãs, an apples, não dá. Então, você vai ter que cortar essa opção da sua vida. Eu pedi pra você transferir uma frase pro plural, transformar a frase pro plural, você vai ter que tirar esse a e and daí, tudo bem? Ó, eu pus só alguns exemplos. This girl is looking at me. Você vai traduzir, ó. Você vai passar isso pro plural pra mim. These girls are looking at me. Por que eu circulei aqui e circulei aqui? Porque às vezes a gente não se atém a essas mudanças. O verbo tem que mudar. Aqui tem que mudar e aqui também. Professora, tem que mudar a pessoa, o sujeito para quem você está falando? Tem ou não? Depende do que eu estou pedindo. Se eu pedir transforme a frase inteira, sim. Se você colocar essas duas opções, se um aluno pôr These girls are looking at us, tá certo? Tá. These girls are looking at me, também tá certo. Tudo bem? Aqui, ó, Marcos is a... Por que é a? Porque é consonant sound, né? Geography. Consonant sound. Então, Marcos is a geography teacher. Como é que eu passo isso pro plural? Tem como eu passar Marcos pro plural? Não, você não tem vários Marcos. Você vai ter várias pessoas. Então, they are geography teachers. Tudo bem? Você viu que o A caiu? Ele saiu dali, porque aqui é só singular. Tudo bem? Então, qualquer dúvida que vocês quiserem, que vocês tiverem, se vocês quiserem me mandar um hangout, se não ficou alguma coisinha clara, vocês podem me mandar uma mensagem, ok? Hope you are well. Vejo vocês no próximo vídeo e eu mando atividade junto com o vídeo para vocês fazerem e a foto do quadro para vocês copiarem no caderno. Kisses, bye!